Saudações pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, o horário que você estiver vendo esse vídeo. Saudações e que a paz esteja com vocês. Este eu creio que vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar postando nesse ano de 2024. Agora findando fevereiro, mês de fevereiro, vai ser o primeiro. Estava focado em outros projetos, atividades, estudos, preparações, mas eu vim gravar esse vídeo sobre matemática, que envolve aqui o estado onde eu vivo, nasci e cresci, o estado do Pará, que é a questão da Ilha do Marajó, que veio à tona nas mídias sociais agora novamente, apesar de já ter sido denunciado a questão dessa realidade precária e assustadora que acontece em algumas regiões. Eu tenho uma opinião sobre essa questão. Eu creio que, vou ser logo direto, que a questão, a emancipação, a libertação do estado do Pará e elevação do território do Marajó, que não é só uma ilha, é uma região do estado, inclusive com diversas outras ilhas e outros municípios que não são exatamente insulares, mas é uma região grande com, eu creio que tem projetos cerca do início da década de 2000 que já falavam da questão da emancipação, tornar talvez um território federal, ou seja, ou então um estado mesmo da União, porque o Marajó, apesar de estar no estado do Pará, a minha opinião e a minha percepção das coisas, eu tenho o direito de expressar, assim como outras pessoas têm de ter a sua interpretação, mas o Marajó, apesar de fazer parte do estado do Pará e ficar em cima aqui de Belém, que é a região onde eu vivo, mas aparentemente parece que é como se fosse um quintal largado do estado. Então, se fosse um estado livre ou uma região com a participação da União, governo federal com responsabilidade direta, talvez aquela região tivesse um olhar diferenciado, já que décadas e anos tem realidade parece lá que não se altera. E como cristão a gente sabe que as coisas não só físicas, são espirituais, e eu creio que a união faz a força, mas essa questão seria para unir a região e as pessoas de lá. Estou logo dando a minha opinião, a questão do Marajó e o que a gente pode fazer. Como cristão, orar e pedir ao Criador, clamar a Ele, para que continue levantando pessoas, como foi o caso dessa moça cristã, a Yami, que através da sua música, da sua arte, ela trouxe esse tema à tona, apesar de já ter sido denunciado em reportagens, em pesquisas, em ações governamentais de nível estadual, federal, enfim. Mas agora que trouxe à tona e as pessoas, eu creio que hoje em dia as pessoas passam muito tempo em redes sociais, então agora estão dedicando o tempo talvez para alguma questão que toque ao próximo. Mas assim, o estado do Pará é enorme. E o Marajó é uma região importante com uma cultura rica e talvez diferenciada. Inclusive as pessoas que nascem, crescem e vivem lá são chamadas do gentílico de Marajoara. E inclusive tem como digo, uma percepção das coisas. As pessoas tratam que as pessoas de lá são mais resistentes, mais rústicas. Você não é Marajoara, fala assim. Então como se fosse um outro tipo de cidadão, apesar de ser do mesmo estado, em comparação aqui o Pará, mas talvez se eles tivessem a oportunidade de serem emancipados, e eu falo isso sem nenhuma ligação política, estou falando como cidadão consciente, que talvez se eles fossem um estado independente, a cultura fosse valorizada e a União, o governo federal, estadual e outros, o municipal de lá teria um aporte maior, porque as ações seriam focadas direto na região sem precisar passar por outros interlocutores, por outros intermediários, até ações e toda uma estrutura seria criada lá, Ministério Público e outros órgãos federais e estaduais. E como eu falei, a união faz a força. Tem gente que felizmente tem poder político lá e acaba atuando para as coisas não vêm à tona sobre a região, mas tem muita gente que poderia ter voz, porque o povo marajoara poderia ser representado não com alguns representantes do estado do Pará a nível federal, por exemplo, deputados federais, não, eles teriam todos os seus representantes direto da região. E assim como as regiões têm suas particularidades, o sul é frio, o nordeste, assim como o norte é quente, mas lá é seco, o povo marajoara, a gente sabe que majoritariamente tem a questão do transporte hidroviário, apesar de ter regiões de terra e de floresta. Mas eu creio que assim as particularidades da região, da cultura da região seriam mais representadas e seriam
ouvidas e seriam analisadas de forma mais particular. Então, o meu posicionamento é esse, que Marajó pudesse ser livre como um próprio Estado ou união, a unidade administrativa dentro da federação, para que assim a realidade de lá possa ser mais conhecida e a população respeitada. E como cristão, vamos dizer que nós continuemos seguindo orando pelas crianças, pelas vidas dos inocentes que residem lá, e que essa pobreza, que é muito não só estrutural, mas também psicológico e espiritual, porque se a pessoa tem recurso para pegar um barco e ir ao meio de um rio atrás de uma embarcação maior, essa força que a pessoa emprega, ela poderia estar empregando também para a questão de estar cultivando o solo, de estar indo na mata buscando alimento, porque como morador da Amazônia, já pesquisei sobre a natureza daqui da região, tenho algumas experiências, é muito rica a diversidade florestal. Então a floresta ela tem recursos para auxiliar, por isso que tem população para se manter, que muitas das vezes nós não precisamos olhar para o que o outro tem, os outros recursos das pessoas ditas desenvolvidos, precisa ter esses equipamentos, isso, aquilo. O Senhor é o nosso grande pastor, o Salmo 23, com Ele nada nos faltará. Então, a natureza que Ele nos deu, ela é rica em alimento, em nutrientes, em remédio. Então, o ser humano ele precisa assim de acompanhamento, ele precisa assim de ações de desenvolvimento, de união, mas de conhecer a palavra, conhecer quem nós somos para nos valorizar como pessoas. E isso diminui a questão da exploração. Quando o povo valoriza o que tem, a sua história, a sua riqueza e os seus recursos, esse tipo de coisas que a gente tá vendo que está vindo à tona, e graças a Deus que todas as coisas cooperam para o bem e até o fim tudo será revelado, diz a palavra. Então que com fé, com oração, mas com ações, como eu analiso dessa questão, a questão do Marajó ser livre, ser emancipado, ser um território diferenciado do Estado, porque tantos anos faz parte, ainda é tratado como um quintal e uma região não exatamente como se fosse o Estado, é como se fosse uma região onde as pessoas precisam ser resistentes, precisam ser rústicas, são pessoas como nós, elas precisam ser escutadas, precisam ser ouvidas e precisam de cuidados como país, como nação. Assim pode talvez melhorar a questão de IDH baixo, mas acima de tudo vem do alto a nossa salvação e a nossa riqueza. Obrigado e talvez atrasado, mas feliz 2024. Tudo de bom.